Oi, oi, gente boa, gente querida. Nós estamos prosseguindo em Mateus 25, na parábola dos talentos, que é a parábola apocalíptica dos servos que podem melhorar o mundo nesse interregno, nesse hiato, nesse tempo de espera, conforme temos falado. Agora, antes que eu prossiga, eu quero convidar você a olhar aqui para o que está aparecendo, um convite para você se inscrever no canal, apertar o sininho e deixar o seu like, porque a única linguagem que o algoritmo entende, aí ele bota o nosso canal em estado de melhor visibilização. Isso depende exclusivamente da sua participação. Olha só, aqui em Mateus 25, nós já vimos a parábola das virgens. Na realidade, a gente está entrando na quarta parábola depois de Jesus ter falado do Apocalipse do Monte das Oliveiras, do final dos tempos. Nós vimos a parábola da figueira, nós vimos a parábola do servo bom e do servo mau, nós vimos a parábola das virgens prudentes e das virgens nécias, e agora nós estamos vendo a parábola dos talentos, dos servos apaixonados, movidos por amor e por confiança, e que recebem dons, graças, talentos, capacitações, potências, entendimentos, inteligências, ciências, ferramentas as mais diversas para a expansão do que pelas suas mentes e pelos seus corações, seja através de profissões, seja através de expressões humanitárias e de vínculos e relações sociais, ou seja, no todo das nossas expressões humanas durante a nossa vida no planeta, esses servos, chamados aqui de bons, que são os que pegam os seus talentos e os colocam a serviço de Deus no mundo, multiplicando-os, estão em exato contraste com aquele que pega o seu talento e dá a ele uma finalidade inutilizante. E nós também vimos insistentemente, eu tenho batido nessa tecla de maneira constante, intensa e recorrente, chamando atenção para aquilo que Jesus enfatizou em cada uma dessas parábolas, desde antes dele começar a falar o sermão ou a mensagem do pequeno Apocalipse ou do Apocalipse do Monte das Oliveiras. Em todas essas parábolas ele fala de um hiato, da ausência do dono da vinha, do dono do campo, do dono da fazenda, do rei, seja lá qual seja a construção arquetípica que ele se utilize para ilustrar a reação dos servos, a expectativa do dono e a resposta boa e a resposta má, e em todas essas parábolas tem sempre um hiato. Nenhuma delas existe sem um hiato. O que é mais repetido nelas todas é um tempo de espaçamento, que é sentido por aqueles que habitam o espaço-tempo como um tempo demorado, como um tempo longo. E esse tempo longo se torna uma tentação, conforme eu repetida e recorrentemente venho afirmando.
E aqui nessa parábola dos talentos é a mesma coisa. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Ontem eu falei de novo sobre quem são os servos, essa relação de confiança dos seus bens, quais são esses bens, diferentemente do que hoje em dia se ensina de maneira perversa e demoníaca, diferentemente do que o cristianismo, do que a teologia do domínio, do que a teologia da prosperidade e do que o cristianismo ensinou do quarto século para cá, especialmente. Jesus se contrapõe ensinando quais sejam esses bens, ou como ele também chama de sustento, ou ele chama de tesouros, mas são recursos para serem geridos, administrados, aplicados, bem usados, com mordomia séria, com respostas auditáveis, com todas as qualificações de algo que se manifesta transparentemente verificável. Ou seja, em todas essas parábolas se diz que a figura primordial em questão, o rei, o dono da vinha, etc., espera que haja uma atitude de compliance por parte dos seus servos, dos seus gestores, dos seus CEOs, dos seus representantes, daqueles que são chamados aqui de os arrendatários, ou conforme as diversas expressões para caracterizar a mesma coisa. Eu posso, às vezes, parecer repetitivo, mas é apenas porque a capacidade cognitiva de introjeção interpretativa é quase falida na mente da maioria. De modo que eu sigo apenas os conselhos da Bíblia. A Bíblia é altamente repetitiva na sua pedagogia no Velho Testamento. No Novo Testamento, nós temos 3 evangelhos que repetem praticamente narrativas semelhantes. A gente tem Paulo repetindo de vez em quando as mesmas coisas e ainda pedindo permissão e dizendo e explicando: convém-vos que eu vos repita sempre as mesmas coisas. E ele explica por quê? Porque, dado ao tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestres, mas vocês ainda precisam de leite. Vocês nunca crescem, nunca amadurecem, nunca andam com as próprias pernas, nunca desenvolvem a mente de Cristo, nunca evoluem, dão um passo à frente e 3 atrás, são altamente demovíveis, são infantiloides, praticamente retardados na sua cognição, na sua apreensão, na sua capacitação de acompanhamento das coisas. Por isso, conforme Jesus, conforme a Bíblia, conforme os apóstolos, eu também repito, para ver se entra. E então, tendo já feito a repetição de hoje, e já tendo afirmado que a grande tentação vem da espera, vem desse hiato, e agora aqui na parábola dos talentos, outra vez o hiato é afirmado, quando diz, usando apenas essa ilustração de talentos, para falar mais ou menos a mesma exata coisa sobre vigilância, cuidado, que no meio disso tem quem responde bem e tem aqueles que respondem mal, há aqueles que reagem em favor de si mesmos e da vida, e há aqueles que ou reagem mal, ou se omitem, ou praticam o que é ruim, ou se tornam malvados e perversos, e atraem e chamam juízo sobre si, porque não são fiéis para com aquilo que lhes foi confiado. E o que nos foi confiado, como Paulo diz a Timóteo, é o bom depósito do Evangelho.
Como Paulo diz aos presbíteros de Mileto, eu nunca deixei de vos ensinar todos os desígnios do Evangelho de Cristo Jesus. Todos os desígnios. Esses são os bens que têm que ser entregues por inteiro, sem omissão, sem acréscimo. Eles são plenos, perfeitos e completos. A alguns desses servos dos talentos, ele deu 5 talentos a outro, 2 talentos a outro, 1 talento, cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Esse então partiu designa essa ausência, que será uma ausência longa, e vai acabar determinando uma espera. E é no hiato dessa espera que surgem as grandes tentações de relativização, de dominação, de posse, de controle, de domínio, de é meu, se era dele ele esqueceu, se é dele que ele vem e tome posse, enquanto ele não vier eu vou fazer disso aqui o que eu quero, vai me servir, vai ser para o meu sustento, vai ser para a minha glória, vai ser para a minha sobra, vai ser para a minha riqueza, vai ser para o meu controle, como a gente viu o cristianismo fazer, a gente vê as religiões fazerem, os sacerdotes, os pastores, todos aqueles que se apresentam ao povo dizendo: foi a mim que ele confiou essa tarefa. Eu sou o missionário desse tempo. Eu sou o mantenedor dessa missão. E aí são, de fato, os que caem em tentação. E não demora muito, se tornam, ao seu próprio ver, em diálogo de si consigo próprios, como eu falei aqui, em outras parábolas da mesma natureza, até que eles dão a si mesmo o direito dessa usurpação, que é tudo crescido gradativamente, não é do dia para a noite. Aí eu falei dos que começam muito bem e terminam muito mal, ou dos que começam muito bem e depois vão se arrefecendo, e há aqueles que terminam perversamente e há aqueles que terminam de maneira amortecida, escondida, acanhada, ocultadora, escondedores do potencial, envergonhados da riqueza, da mensagem, da entrega, do compromisso, que só se manifesta por amor apaixonado, por fraternidade ardentemente sincera. Tem esses veículos, esses recursos não se manifestarão em favor de ninguém na vida. E aqui no caso da parábola dos talentos, a qualificação dos dois grupos não é como da parábola dos servos maus, onde tem gente boa, que são os que pegam tudo que receberam e entregam com sinceridade o evangelho pleno e simples para todos aqueles que vêm receber esse sustento, que é o único maná que Deus nos deu para a gente aguentar o hiato dessa longa peregrinação no deserto dessa existência histórica. E tem aqueles que são os maus, que Jesus vem a chamar de perversos. Na parábola das virgens, há aqueles que levam recursos para sua subsistência e há aqueles que vão na valsa, sem compromisso, sem carnegão, sem raiz. Todo mundo cansa, todo mundo dorme, todo mundo se exaure, todo mundo tem questões, todo mundo espera, e alguns esperam de maneira mais voluntária, outros esperam de maneira mais questionadora,
outros se desesperam contra a esperança. E aí caem no sono inacordável. E quando chega aquele grito que diz o noivo chegou, tem gente que está preparada porque estava dormindo naquele sono alfa, mas acorda logo e tem vasilha com óleo para reacender a chama, prosseguir a viagem. E tem aqueles que exauriram tudo, não tem recurso nenhum, adormeceram, até para acordar é difícil, não despertam, e quando despertam ainda querem ser salvos pelos outros, porque eles próprios não cuidaram de si mesmos. É o que está aqui na parábola das virgens. E dos talentos, a gente tem uma parábola de produtividade na vida, de utilização dos dons, dos recursos, da inteligência, da sabedoria, da cultura, da oferta de saber, de praticar, de provar e experimentar, de processar e sintetizar, até a gente fazer nas nossas próprias mentes as sinapses da grandeza da mente de Cristo, dos dons de Cristo, da luz de Cristo, da sabedoria de Cristo, dos bens de Cristo, como Paulo diz aos Efésios, eu citei ontem, de modo que nós somos por ele aquinhoados com toda sorte de bens e de dons e de recursos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para abrirmos esse bom depósito e compartilharmos com o mundo inteiro, com tantos quantos a nós venham, e que isso cresça como Jesus disse que deveria crescer. Ele diz lá em João, no capítulo 15, aquele que ouve as minhas palavras fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Essas outras maiores serão feitas por Jesus em mim. Não sou eu sem Jesus e reinventando Jesus, fazendo coisas que Jesus não faria. São coisas da mesma natureza. Preste atenção, ouvindo, Clarinho? Jesus disse, eu quero que você guarde. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Que obras são essas? São coisas que a gente inventa? São novidades? Não. São as mesmas obras de Cristo, só são outras. Mas são da mesma natureza, do mesmo conteúdo, do mesmo caráter, da mesma essência, da mesma expressão de amor qualificativo, de fé, conforme Jesus demonstrou, a fé que ele expressava ao Pai e manifestava na vida. E a fé de Jesus é lida através de todas as suas obras. As obras de Jesus revelam a fé de Jesus. Alinhadamente com tudo isso que ele diz, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Por quê? Porque eu vou para junto do Pai. Então, não são minhas obras, são obras dele em mim, através de mim. Aplicando-as ao contexto do meu tempo histórico, da minha necessidade, são dons, são bens, são talentos, são recursos que o servo bom utiliza e se deixa e se entrega para ser utilizado. Para que essas coisas maiores do que aquelas que a gente lê no Evangelho aconteçam conforme a demanda maior dos tempos históricos, conforme a gente vai assistindo na evolução das coisas, dos fenômenos humanos no espaço-tempo e na história. Jesus está dizendo, eu estarei em vocês realizando tudo quanto seja adequadamente pertinente à demanda do momento histórico futuro. É isso que Jesus está dizendo. E são esses os dons que ele dá, são os bens que ele oferece,
para que em cada geração, quem anda com ele não só receba, mas multiplique. Eu não sou a mesma pessoa que eu era há 52 anos, quando ele me encontrou e me chamou e me designou e disse: eu te designei para que você vá e dê muito fruto e o seu fruto permaneça, como ele diz a mim em João no capítulo 15. E eu fui. E no meio de todas as minhas relatividades, tenho dado pela misericórdia e pela graça dele. Exclusivamente pela misericórdia e pela graça dele, tenho dado muito fruto. E esse fruto, pela misericórdia e pela graça dele, tem permanecido e permanecerá. E outros muitos ainda acontecerão. E permanecerão se forem alinhados com ele. O que é alinhado com ele dura para sempre. A gente passa, mas as obras que a gente fez nos seguem, continuam e prosseguem. Quando a gente não está alinhado com ele, isso é fogo de palha. Provoca incêndios temporários, mas vão apagar e a vida vai esquecer de você e do que você fez, porque você edificou com palha, com feno, com imbaúba da minha terra, com galho de bambu, com folha seca. Eu estou tentando edificar com pedras preciosas. Foi o que Paulo disse, foi o que ele recomendou. Ele não fala a parábola do homem que procurava boas palhas ou folhas secas. Ele fala das parábolas daqueles que procuravam coisas permanentes, que tinham durabilidade histórica. É assim que ele promete. E será com a vida de todo aquele que se alinhar com as obras de fé praticadas por ele, demonstradas no Evangelho. Essas crescerão, se multiplicarão conforme esses talentos e conforme a capacidade, ou seja, segundo a capacidade própria de cada um desses que recebeu essa partilha de graça. E que se é graça, é favor imerecido, não é por causa das prerrogativas antecedentes e dos predicados anteriores ou dos méritos que qualquer um pudesse ter. Não, é graça. É inexplicavelmente absurdo. É bondade de Deus derramada sobre cada um de nós. Conforme cada um de nós é, conforme nossa personalidade, conforme nossas circunstâncias históricas, conforme o ambiente geopolítico, cultural onde a gente nasceu, de acordo com cada uma dessas conjunções, ele derrama dons e diz: multiplique-os, melhore-se. Como eu estava lhe dizendo, há 52 anos, quando eu comecei a pregar essa palavra, e eu me lembro qual foi a primeira mensagem pública que eu preguei. Nunca mais esquecerei. Foi no livro de Jó. Uma pergunta que está lá: onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Eu tinha 18 anos de idade. Foi a primeira mensagem lúcida minha, depois de Jesus tomar conta de mim, me explodir, me batizar Ele mesmo e me enviar Ele próprio. Onde está o caminho para a morada da luz e quanto às trevas, onde é o seu lugar? Foi assim que eu comecei.
E jejuei 5 dias antes de pregar aquela mensagem para aquela primeira multidão que veio me ouvir. Eu vinha pregando um a um, pessoa a pessoa, em grupos menores, mas foi o primeiro ajuntamento grande. E eu me senti extremamente responsabilizado. E me dediquei ao jejum e à oração por 5 dias e abri a boca. E meu pai, minha mãe, os que estavam ali presentes, as minhas irmãs que vivem hoje, especialmente a mais velha das minhas irmãs, a Sueli, lembra perfeitamente, ela tem uma memória de elefante. Onde está o caminho para a morada da luz e quanto às trevas, onde é o seu lugar? E eu senti a unção, poder que saía, a energia, o impacto batendo nas pessoas, pá, 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 pá. Os olhos perplexos, arregalados daquela multidão, gente chorando, gente sem entender nada. De onde vem a esse cara essas coisas? Ele era um ente do qual se recomendava afastamento e agora ele está aí carregado com essa sabedoria divina. Quem é isso e de onde vem isso? Só que aquela capacidade já estava dentro de mim. Pois segundo que ele próprio já vinha fomentando, formando, alimentando, criando no curso dos anos. Nada do que eu tinha vivido até aquele tempo, que não era um tempo longo, eram só 18 anos intensíssimos, onde eu já tinha vivido mais do que a maioria dos idosos que eu conheço hoje, não tinham tido a variedade de experiências de vida que eu já tinha tido, e de perigos de vida, e riscos de vida, e surpresas de vida, e mudanças de vida, com adaptabilidade enorme, eu vinha sendo talhado. Aí chega a hora, aquilo explode. Mas de lá para cá, depois de 52 anos, meu Deus, as camadas e camadas e camadas e camadas de acréscimos, de acréscimos, de acréscimos, de acréscimos. A estrutura foi crescendo, como aquelas sequoias americanas. Hoje de manhã cedo eu estava vendo uma imagem das sequoias americanas, um filme, de um homenzinho desse tamanho, passando ao lado daquelas sequoias. Ele parecia uma saúva passando perto de uma árvore. Aqueles troncos que precisam de alguns elefantes para fazer a volta nele. Nossa! Milênios de durabilidade. A gente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, segundo a capacidade, a natureza, a espécie. Nem toda árvore é da mesma espécie. Tem umas que ganharam uma natureza para serem arbustos, outras ganharam uma natureza para serem sequoias, seringueiras, para serem pés de tamaúma, para serem grandes pés de cumaru da minha terra, enormes, imensos. Outros são arbustos absolutamente necessários. E a terra não existiria sem grama. Então, cada um conforme seu chamado, sua espécie, sua capacidade, sua finalidade, seu propósito, seu dom, seu desígnio, carregado e implantado e instilado por Deus na vida da gente, segundo a capacidade de cada um, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente. A primeira coisa é que é segundo a capacidade. A segunda coisa é que as coisas acontecem de acordo com a iniciativa. Porque tem muita gente que eu conheço altamente capacitada, mas não tem iniciativa. Eu estou aqui vendo um passarinho que entrou, tem um espelho aqui nessa sala ao lado, e o passarinho entrou
E ele está ali curtindo a imagem dele. Ele está ali olhando. E olha, ele já está ali desde que eu comecei. Eu devo estar falando há uns 15 minutos, pelo menos. E ele não conseguiu ainda se salvar de si mesmo. Está bonitinho. É que eu estou sem aparelho aqui para gravá-lo. Mas ele está ali, ó. Está voando, namorando a ele próprio, vai e vem, mas não sai do lugar. Ele voa, ele tem um aparato para isso, as asas, ele está enxergando e se enxergando. É isso mesmo, Clarinha, era para você ter vindo filmar. Ele tem todos os recursos possíveis para produzir alguma coisa, mas já está aí há 15 minutos, daqui a pouco 20. Eu vou ver quanto tempo ele vai levar ali. Só subindo e descendo, viu, Clarinha? Sem eu conseguir filmá-lo para registrá-lo. E aí agora, demorou tanto que ele voou. Porque abriram a porta depois de muito tempo. Aí tinha que ser tudo muito devagar. Mas o que eu estou falando? Por que eu estou falando isso? Só para ilustrar o que eu estou dizendo, o que eu estava falando e estou falando aqui. É daqueles que perdem um tempo enorme e não vão a lugar nenhum. Era isso que eu ia dizer desse passarinho, que já estava ali contemplando a sua própria imagem, se namorando, mas não fazendo absolutamente nada com o recurso que possuía. É como esse que recebe o dom, o talento e não sai imediatamente. Fica distraído com alguma coisa. E não faz o que deveria fazer, o que poderia fazer, o que foi capacitado para fazer e aquinhoado para realizar. Não faz. Fica ali no espelho. Espelho da congregação, espelho da igreja, ou narcisisticamente só olhando para ele mesmo, ou esperando que apareça um anjo e diga, olha, voa para lá, para cá, deixa que eu vou te levar por aí. Enfim, não é assim que será. Eu já fui capacitado para sair imediatamente, e você também. Não tem que esperar mais nada, ficai na cidade, disse Jesus, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso demorou só 10 dias. Não foram 10 meses, nem 10 anos. Nem 10 séculos. 10 dias. Recebam poder e saiam. Vão. Multipliquem. O Espírito Santo está em vocês. Compartilhem. E esses primeiros que ganharam 5, segundo a sua própria capacidade, receberam esses talentos e saíram imediatamente a negociar. Esse que recebera 5, aqui está no singular, é você. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles. Não perdeu tempo na vida. Eu mais vejo a gente perdendo tempo. Tem gente que está estudando essa parábola aqui desde que eu comecei a pregar e não saiu ainda para fazer coisa nenhuma. Tem gente que até quando diz, ele vai pregar hoje sobre a parábola dos talentos, eu não vou assistir não, porque eu já ouvi 200 mensagens sobre isso. E não fez nada. Continua aí igual passarinho, brigando com a própria imagem no espelho. Todo bicada, sem saber para onde ir, com o mundo inteiro disponível para voar. Ficou distraído com a sua própria imagem e semelhança e nada fez. O que recebera 5 saiu imediatamente e ganhou outros 5. Outra vez, ninguém está preso aqui a quantificações. O espírito do que Jesus está falando é da multiplicação, é da soma, é do acréscimo, é da vida, é da dinâmica daquilo que continua a crescer na gente, que não para, que não se atrofia, que não faz a gente
à medida em que o tempo passe, diminuir, nem piorar, nem se abobalhar, nem se bestificar, nem se idiotizar, nem ficar pior ainda do que a gente era quando a gente começou. E a grande maioria, eu vejo, não anda para frente, anda para trás. É um moonwalking que não acaba nunca, até que o cara cai num abismo de tanto retardamento e atraso autoimposto. Quem ganhou mais multiplicou imediatamente. O que ganhou menos só tinha que fazer um outro tanto. Mas ele resolveu não fazer nada. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, mais o que recebera 1 saindo, ele saiu também, imediatamente, só que com outra finalidade. O que ganhara 5 saiu imediatamente para dobrar, multiplicar, botar em negócio, botar no jogo, botar na vida, semear, transformar em produtividade existencial, psicológica, espiritual, em desenvolvimento, em crescimento. A gente está aqui para crescer, para melhorar, para aumentar, para fazer diferença. O que ganhara 2 reagiu do mesmo modo, proporcionalmente ao que tinha, de acordo com a sua capacitação e com o dom de Deus na vida dele. E o que ganhou um por causa da sua capacidade, que era para transformar 1 em 2. Ele não foi escolhido contra a sua capacitação de autodesenvolvimento. Ele foi escolhido de acordo com a sua capacidade de aumentar o que ganhara. Não tem nada aqui que seja um peso para além das nossas forças. Nada. Mas o que ele fez? Saiu imediatamente e abriu uma cova. Abriu uma sepultura para a alma. Abriu um buraco. E aí pegou o que ele recebera, escondeu o dinheiro, o denário, o recurso, o bem, o sustento, o dom, o recurso divino, a graça divina, enterrou a graça divina. E é a advertência de Paulo a Timóteo: reaviva o dom de Deus que há em ti. Porque Paulo sentiu que Timóteo estava cavando uma cova. Num tempo horrível, porque Timóteo estava vivo num tempo horroroso. Tem um som vindo alto de algum lugar, em algum lugar para lá, viu, Clarinha querida? Mas olha só. Muitos dos apóstolos já tinham morrido. Alguns tinham ido para terras distantes, de onde nunca voltaram. Morreram por lá. Tiago, irmão de João, já tinha sido decapitado. Havia uma quantidade aleatória de perseguições que aconteciam até de modo avulso, extremamente prejudicial à percepção daqueles que estavam vivos pregando o evangelho, e era o caso de Timóteo. E Paulo estava preso, escrevendo cartas que cada uma delas parecia ser a última da vida. Eram cartas de despedida. E a segunda carta que ele manda para Timóteo é uma carta de despedida. É a certeza de que ele estava para ser imolado, que ele tinha sido recentemente salvo da morte certa, da condenação na corte romana. Mas ele sabia que era uma questão de tempo e haveria algum casuísmo que o colocaria numa situação de sentença inapelável com execução final. No caso dele, ele veio a ser decapitado em Roma. E o nosso amigo Timóteo
Está olhando em volta e ninguém com ele. Paulo sozinho. Demas foi embora, disse: eu não sirvo para esse negócio de pregar evangelho, não. Barnabé, que estava sempre com Paulo, estava um pouco distante geograficamente, não espiritualmente. Lucas, que era o historiador de Paulo e grande amigo, foi quem tornou Paulo, de fato, bastante conhecido nas histórias dele, foi Lucas. Estava distante. E Paulo está com saudade dele, e aí quer que Lucas venha, e depois Lucas chega, e ele diz: olha, somente Lucas está comigo. Aqui. A igreja, ele diz, aqui de Roma, todo mundo me traiu na minha primeira audiência, não houve ninguém que se manifestasse em meu favor. Com aquele silêncio enorme na corte, parecia que ninguém me conhecia. Gente para quem eu tinha pregado, anunciado a palavra, ensinado os mistérios do reino de Deus, e eu tinha ajudado a conhecerem a graça eterna do evangelho. Mas na hora que o bicho pegou, eles se acovardaram. E eu fiquei só. Isso não lhes seja levado em conta. Isso não venha contra nenhum deles, mas eles foram uns covardes sem tamanho. Ninguém em meu favor. Por pouco eu não caí na boca do leão, mas eu sei que os meus dias estão contados. Esse era o espírito do que estava acontecendo com Paulo e que Timóteo via. Um abandono total, parecia que o evangelho tinha fracassado. E o que Jesus prometera não iria se cumprir. E a última voz confiável, com coragem incomparável, até então, entre os apóstolos e os pregadores do evangelho, que era Paulo, estava na iminência da morte. Naquela twilight zone da vida, estava no crepúsculo da existência. E Timóteo se desanimando, e Paulo da cadeia escrevendo: acorda, desperta, não dorme, bota óleo na tua vasilha, acende o fogo, pega o dom de Deus que há em ti, sai para multiplicar, não te assustes, insta, prega, exorta, vai em frente, não desanimes, não olhes para trás. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Enche-te de vida e vai pregar o evangelho. Nossa referência não é a volta dele, é a ressurreição dele. Ele ressuscitou dos mortos, é baseado nessa pulsão existencial do poder da ressurreição que a gente atravessa a morte, o inferno, Tártaros, o diabo, os Neros, os Calígulas, os demônios políticos e religiosos de cada geração, encara tudo e vai em frente e é fiel até a morte em Cristo Jesus e não desiste, não esqueças disso, pegue o que Deus te deu e saia para multiplicar. Não cave uma cova e sente em cima. Não enterre o dom de Deus que há em você, como milhões aqui entre nós enterraram o dom de Deus. É gente que desistiu de ler o Evangelho, de estudar por si mesmo. Como Jesus disse em Lucas, acautelar-se por si mesmo e poder andar por si mesmo com as próprias pernas, independentemente da ajuda de qualquer um. Chegará um tempo em que não haverá ajuda de ninguém, ou você se ajuda ou você morrerá se desajudando, se atropelando e atrapalhando a si mesmo. Mas não há desculpas, porque a graça de Deus é dada conforme a capacidade de cada um. Assim como a tentação, Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 10, ninguém é tentado para além das suas próprias forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus nos provê livramento de sorte que a possamos suportar. O dom é segundo a capacidade.
E a tentação é conforme a capacitação para resistir. E Tiago vem e diz: resistir ao diabo, resistam ao diabo, porque ele é frouxo, ele é covarde, e ele fugirá de vós. Resistam. Resistam que ele corre. Resistam que ele corre. Resistam que ele corre. Mas esse que recebeu um, que tinha uma tarefa inclusive mais fácil, ao invés de partir para a finalidade vocacional, para o chamado, para o aquinhoamento, para a prática do dom recebido, da graça fortalecedora, capacitadora do enfrentamento de todas as tentações que pudessem vir, porque essa é a promessa. Ao invés disso, se acovardou, porque ele tinha uma teologia horrível sobre Deus. Ter uma teologia, ter uma construção, ter uma formulação imagética, psicológica, teológica, acerca de Deus, seja ela a herança de onde quer que venha, ou herança de más interpretação da Bíblia, a leitura da Bíblia sem ter Jesus como chave hermenêutica deixa um doidinho. E a maioria com medo de Deus, apavorados. Esse Deus é doido, pode me pegar e me esfolar. Se der uma veneta dele, ele acaba comigo. Então, 90 e tantos % de todo mundo que eu conheço que diz que serve a Deus, serve por medo. Sem liberdade no amor, sem amor na liberdade divina. Só medo, pânico, terror, manipulação, susto, careta, carranca. Era isso que esse cara tinha na mente. Aí o verso 19 nos diz de novo, depois de muito tempo. Olha a ênfase outra vez na demora. Depois de muito tempo, em todas as parábolas o interregno é longo. Você só vai cair nessa tentação, só vai entrar no desânimo, só vai desenvolver perguntas contra a fé, se você não tiver querido prestar atenção no que Jesus advertiu de que essa espera seria longa. Recorrentemente repetida por ele, será longa, muitos dias, muitos anos, muito tempo, e um tempo que ninguém pode mensurar, assim como ninguém sabe a volta dele, ninguém sabe a duração desse tempo, porque ele só vai deixar de ser longo quando ele voltar. Enquanto ele não voltar, é a espera. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo Jesus, é o que diz Paulo. Cada um de nós. Eu não serei chamado para juízo de morte nesse tribunal. É um tribunal que, até a palavra tribunal, a meu ver, é mal empregada, é vício semântico da estruturação cultural romana, das epístolas de Paulo no Velho Testamento, que estão cheios de direito romano e de romanismos culturais. E não entende um pouco da cultura romana, do direito romano, da história romana, da semântica romana do primeiro século, lê algumas coisas de Paulo e interpreta de maneira literalmente equivocada. Fecha esse parênteses, prossegue. Todos nós vamos prestar contas. Não necessariamente para juízo, porque Jesus diz, aquele que crê em mim não entra em juízo, esse tipo de juízo de morte. Já passou da morte para a vida.
quem recebeu graça de Deus viu que a graça de Deus em si já era a própria validação da salvação de Deus na sua própria vida, anda despreocupado apenas com a alegria de exercer o privilégio de ser um ente carregado de dons e graças multiplicantes e efervescentes e ebulientes e vivas. Como Pedro diz, como se fôssemos pedras vivas, pedras andantes, catedrais que vão se construindo numa dinâmica orgânica que não cessa, porque vai aumentando, segundo a capacidade que Deus deu a cada um de nós. Mas tem aqueles que cavam uma cova e sentam em cima, porque a visão deles de Deus é absolutamente torta. É fundamental que você se pergunte onde é que você anda aprendendo Deus. Porque inevitavelmente, quase inevitavelmente, a maioria quase total das pessoas aprende Deus de alguém ou de alguns ou de outros, ou da Bíblia. São poucos os que têm sensibilidade pessoal e intuição pessoal para aprenderem Deus por processos que não sejam verbalizados, oralizados, pedagogizados, ou religiosizados, ou ensinados de alguma forma, maneira, ou instrumentalizados por outros. A maioria precisa de alguma referência exemplar, pelo menos. Isso falta cada vez mais no mundo, não há para onde olhar. E quando o indivíduo lê a Bíblia, lê sob os auspícios do ensino diabólico de algumas pessoas que transformam Deus em demônio, em Baal, em Astarote, em divindade temperamental, de quem pode se esperar tanto algum bem como provavelmente o mal. E aí, quem é que mantém a saúde mental? Quem é que tem liberdade para viver aprendendo isso e introjetando e internalizando isso? Adoece dessa doença da inoperância e cava uma cova e senta sobre ela, esconde a graça de Deus e cala a graça de Deus e camufla a graça de Deus. Como eu vi uma quantidade enorme de gente boa que podia ter sido usadíssima por Deus na sua geração terminar a vida de maneira pateticamente enterrada junto com seu dom na cova que ele ou ela própria abriram. Então, aproximando-se do Senhor, que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5, eis aqui outros 5 talentos, e pela tua graça eu ganhei, multiplicando o que tu me deste no mundo. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Porque bondade é isso, é tratar bem a graça que nos foi gratuitamente concedida. Não há ninguém bom que maltrate a graça de Deus em si. Quem recebe graça revela a gratidão de ter recebido graça pela expressão de uma bondade que faz a graça crescer nele próprio, nela própria. Você está me ouvindo aí dentro, dona Cláudia? Quem trata bem a graça de Deus age assim. Portanto, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, porque 5 é pouco ainda.
O que está nos esperando, o que nos está reservado, é para além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, como Paulo diz. Segundo o seu poder que opera em nós, está para além de tudo aquilo que pedimos, pensamos, imaginamos ou conseguimos conceber, é o que Deus tem preparado para ainda cada vez mais. Eu serei um Cristo de Deus no universo, no cosmos e nos multicosmos. O herdeiro de Deus em Cristo, significando dizer que ele é o primogênito entre muitos irmãos e eu sou irmão dele, um Cristo com ele. Do gene dele, do DNA dele, da qualidade dele, do caráter dele. Essa é a minha vocação, é me tornar um Cristo conforme Jesus. Esse é o chamado. Muito bem. Entra no gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, sobre o indizível e o impensável. Que não são essas riquezinhas de bosta desse mundo. Isso aqui são circunstâncias. Entre o berço e a sepultura, você morre e não sabe para onde vai, nem quem vai herdar, nem o que vão fazer. Tudo é vaidade correr atrás do vento. As verdadeiras riquezas são aquelas que não estão materializadas aos sentidos imediatos no espaço-tempo. Entra no gozo do teu Senhor, diz ele aqui, e prossegue o texto. Olha só que coisa linda. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse-lhe o Senhor, disse ele ao Senhor: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que eu ganhei. Ele me confiou, me capacitou, me habilitou, me deu recursos todos para que aquilo na minha mão se multiplique, ou dobre, ou cresça, ou aumente, ou manifeste a sua própria vitalidade essencial. Esse é o espírito de tudo. A vida tem que aumentar. Eu tenho que crescer, você tem que crescer. Nós temos que nos tornar vacinas de Deus contra o apocalipse da maldade. Preste atenção aí dentro, Clarinha. Nós temos que nos tornar vacinas de Deus contra o apocalipse da maldade. Isso acontece quando a gente pega os dons que Ele nos deu, os talentos que Ele nos deu e dobra, e multiplica. Me deste 5, eis aqui mais 5. Me deste 2, eis aqui mais 2. Quando a gente bota a vida a serviço do crescimento, da expansão, do desenvolvimento, da evolução, quando a gente pega a bondade de Deus e a transforma em pão, em comida, em bebida, em talento, em ensino, em aula, em alfabetização, em cura divina pela imposição das mãos, em cura divina através de cirurgias, através de fármacos, através de raízes, através de tudo quanto possa ser recurso divino, dom divino para curar. É quando a gente olha para a vida e sente o desafio imediato de não assistir, mas de participar, melhorando. É quando a gente, mesmo sabendo que não vai mudar o mundo, organiza uma fragata e vai tentar entrar aonde ninguém entra, vai tentar levar o pão que ninguém quer servir, mas faz a sua parte. Não se esconde. Como diz Isaías 58, não esconde o rosto do seu semelhante carente. Bota a cara para viver, bota os dons para negócio, para fazerem a vida melhorar, para vacinarem pessoas contra a maldade do apocalipse da perversidade histórica. Eis aqui, Senhor, o que eu ganhei e eu te
trago com toda a alegria da minha vida. No fim dos tempos, aqui é a minha vida. Seja esse fim dos tempos quando Cristo voltar para mim, ou seja o fim dos tempos quando eu voltar para Cristo. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, servo fiel. Não tem nada a ver com quantificações, é com a qualidade da atitude. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Tanto faz que alguém ganhou 5 ou se ganhou 2. Todos entram no gozo do seu Senhor. E o gozo não tem estágios, não tem camadas, não tem hierarquias de gozo. Você entra no gozo, porque você fez tudo quanto lhe foi dado para fazer e você não foi um servo inútil. Você fez o que lhe foi mandado e você acrescentou, você foi criativo, você se entregou, você se expandiu, você se desenvolveu, você melhorou-se e melhorou a vida, porque quem se melhora, melhora a vida. E se torna uma vacina contra a maldade imediata, pelo menos no âmbito do alcance das suas mãos. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, mas recebera 1, tinha alguma coisa. Alguma coisa é alguma coisa. E se é alguma coisa que Deus me deu, essa alguma coisa que Deus me deu vale mais do que tudo. De modo que não tem que ser comparado com 5 nem com 2. 1, foi Deus que me deu esse 1. Então ele carrega a qualidade divina e não vai ser menosprezado por mim em circunstância nenhuma da existência. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo, olha só como o cara tinha uma presunção de sabedoria teológica. Esses são os que correm o maior risco na vida, são os que acham que sabem. É como a gente vê lá em João, no capítulo 9, aqueles religiosos judeus recriminando o cego a quem Jesus curara, o cego de nascença. Cala a boca, você era um cego, não sabe de nada, nós é que somos os mestres da lei, a gente é que sabe ler, você não sabia nem ver. Cala a boca, tu és um pecador, nascido todo em pecado, e tudo que eles dizem o tempo todo é porque nós vemos, porque nós sabemos, porque nós vemos, porque nós sabemos. E no texto grego ali de João 9, o tempo todo onde está escrito sabemos, o que de fato está dito no grego literal é lemos, ou é vemos. O que vemos, o que vemos, o que vemos é um contraste explícito e proposital com o cego de nascença, que não via nada e de repente passou a ver tudo. E aqueles que tinham passado a vida dizendo que enxergavam tudo, eram aqueles que não viram nunca nada. Nem Deus na cara deles eles enxergaram. Pois bem, isso se repete o tempo todo. Por fim, o que recebera 1 talento, disse, Senhor, tendo estudado teologia, sistemática, dogmática, doutrinação, eu fui educado com restrições enormes, tudo era um perigo. Eu fiz dietas rigorosas. Eu não bebi nada. Tá vendo essa língua aqui? Nunca passou coisa alguma considerada comum ou imunda pela dieta dos judeus, dos kosher, ou dos crentes, ou dos adventistas, ou dos testemunhas de Jeová, ou dos puritanos presbiterianos, ou de quem quer que seja. Eu sabia quem tu eras. Eu jamais iria brincar contigo. Então, para eu não correr risco, porque eu aprendi na minha teologia
que tu és severo. Ai daqueles que têm um Deus severo. O meu Deus é fogo consumidor. Eu não sou daqueles que dizem o meu Deus não é fogo consumidor. O meu, conforme a Epístola aos Hebreus e conforme os Evangelhos, estão cheios de fogo. A raiz está posta na raiz das árvores. Toda árvore que não produz fruto é lançada no fogo e queima. Todo feixe de joio queima. Tudo que não produz fruto queima. Queima, queima. E em Hebreus 12, que diz que o nosso Deus é fogo consumidor, relacionando isso à santidade, eu quero e preciso que ele seja, porque ele é fogo consumidor, ele vem queimando a palha, a jaça, as tolices da minha vida, as idiotices, os falsos tesouros, as falsas teologias, as falsas percepções, as falsas impressões, as falsas doutrinações, as falsas filosofias, os falsos academicismos, as falsas ilusões, vem sendo queimada, porque santificação é a purificação que deixa você no seu estado essencial para Deus. De modo que, para aquele que pratica o que é bom, esse fogo consumidor nos melhora para Deus. Nos salva em Deus e para Deus. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és severo, imaginando de um certo modo que tu eras um fogo consumidor apavorante, e ceifas onde não semeaste, ou seja, que tu és como um ditador perverso, que bota o ás para pegar a gente, separar dos filhos, não quer saber, não tem absolutamente nada, faz só o capricho da sua vontade. Ele confundiu Deus com certos governantes mundiais que são verdadeiros perversos, desumanos. Sabendo que tu és severo e que tu, essa é uma frase que sempre me apavorou, que tu ceifas onde não semeaste. Imagina só, se eu tivesse comprado essa casa 20 anos atrás e tivesse dito aqui, ó, eu vou sair, não sei quando é que eu volto, mas quando eu voltar, eu gostaria muito que houvesse um jardim aqui nesse backyard, que quando eu cheguei nessa casa e a aluguei, era só grama e nada mais. E aí eu volto 20 anos depois e está só grama e nada mais. E não só grama, está cheio de mato, de ortiga, de espinhos, porque ninguém cuidou. E quem quer que tivesse ficado no meu lugar e que fosse eu em relação às proprietárias da casa, dissesse isso: não, eu não fiz nada. Eu sabia que a senhora, dona da casa, é uma mulher assim que cobra o que não deu, que pede o que não entregou, que busca colher aquilo que nunca semeou, que quer ter um jardim que ela nunca plantou. Assim ele via Deus para ele, como a maioria de vocês vê Deus para vocês mesmos. E as igrejas quase todas, infelizmente, eu digo com tristeza na minha alma, ensinam esse Deus perverso, severo e diabólico, apavorante. Quando ele é um Deus libertário, é só para dar dinheiro para quem dá dinheiro, para quem faz gestão de dinheiro em nome de Deus e fica rico em nome de Deus. Esse é o máximo da generosidade de Deus, é deixar você sem nada e alguém que supostamente o represente rico no seu lugar.
Assim é você, assim é a sua vida. Eu, receoso, fiz isso. Pega, portanto, o que é teu e leva. Eu não quero nem saber, eu tenho até medo de olhar. Parei de estudar o Evangelho com medo de me comprometer, de saber mais e de ter que dar uma resposta além. Eu preferi ficar com os meus medos e os meus pavores, as minhas compreensões e as minhas autojustificações para me enterrar junto com o dom de Deus na cova da história. Respondeu a ele o Senhor. Respondeu-lhe, porém. É claro que isso demanda uma adversativa. Tem um porém horroroso nisso aí. O cara vem e diz, olha, eu aprendi que tu és o diabo. Que não dá para confiar em ti. Porque tu não és justo. Porque tu és imprevisível. Porque tu pode sair taxando para cada um o que tu quiseres, porque não há critério em ti. Como não há em algumas figuras que ilustram esse espírito no mundo que a gente vive. Então, para ele, falou o Senhor, servo mau. Em contraposição a servo bom, que foi o que ele tinha dito para os dois anteriores. Negligente, em contraposição ao fiel. Ser fiel é o oposto de ser negligente. E a grande denúncia aqui é a negligência perversa e a perversidade negligente. Porque Jesus entende como maldade o indivíduo ser coberto de dons, de graça, de bondade, de sustento, de misericórdia, de saúde, de vida, de graça, de cuidado, de inteligência, de surpresas, de sustos bondosos que não esperava, de meios com os quais não contava e simplesmente apareceram. E o indivíduo, mesmo vendo isso tudo, não enxerga nunca nada e existe apenas com essa fixação projetada, construída de um Deus à sua imagem e semelhança, porque ele só considera Deus mau e severo porque ele é mau e severo. O Deus da minha teologia é uma projeção do Deus da construção do meu coração. Então, se Deus é mau para você, é porque você é mau para os outros e para você mesmo. O seu Deus é a sua cara. O seu Deus é a sua cara. Quando vem alguém que diz que Deus é mau, esse indivíduo está fazendo apenas uma leitura no espelho da existência da sua própria face, do seu próprio caráter, do seu próprio coração. Viu, Clarinho? E ele, Jesus, associa isso tudo a uma negligência perversa. Que é você receber meios para viver, para ser útil, para melhorar a vida, para vacinar a existência contra uma quantidade enorme de calamidades que de outra feita matarão os que estão indefesos e não fazer nada. Nada, nada, nada. Porque quando Jesus está dando essa parábola aqui, ele está também me ensinando como é que eu devo atrasar o apocalipse dos ais e das catástrofes, fazendo o bem, multiplicando a graça no mundo. Em todas as direções, como a gente vai ver na parábola seguinte, na semana que vem. Negligente. Sabia, se tu achas que eu sou assim, se tu pensas que eu sou assim, se tu construíste uma teologia
que me fabricou a tua imagem e semelhança de maldade, negligência, de perversidade, de covardia e de omissão, sendo tu assim me projetaste conforme tu mesmo. E aí imaginaste e chamaste isso de conhecimento, dizendo que tu sabias. Isso era uma coisa que tu sabias, ainda que equivocadamente, mas se essa é a presunção do teu saber, um saber perverso a meu respeito, ou seja, que eu ceifo onde eu não semeei, que eu vou colher o que eu nunca plantei, que eu vou demandar o que eu nunca dei, que eu cobro o que eu nunca entreguei. Só um perverso faz isso, só um diabo faz isso. Você me endiabrou e me serviu endiabradamente na maldade da projeção da sua própria mente, da negligência covarde e maligna do seu próprio coração. Essa omissão que fez você cavar uma cova e não querer saber o que está acontecendo no mundo nem à sua volta. Cumpria, diz Jesus, cumpria, era necessário, era mistério, era imprescindível, era inegociável. Portanto, se você me imaginava assim, por uma questão de lógica, você pensa que eu sou um ente dessa natureza? Eu devia ter sido pelo menos coerente com a lógica desse equívoco perverso que projeta maldade sobre mim e que é apenas um reflexo do que tu tens em ti. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, já que você mesmo não se oferecia para a vida, você podia pelo menos ter encontrado pessoas trabalhando, pessoas servindo e dito, eu vou pelo menos te ajudar. Olha, eu mesmo estou doente de alma, estou com medo, sou covarde, tenho dons, tenho recursos, tenho dinheiro, tenho saúde, tenho tudo isso. Me foi dado algo para eu desenvolver e compartilhar na vida. Eu sei que eu tenho dons, porque eu tenho um dom que me foi dado de maneira muito especial, mas eu não quero botar para jogo nem para negócio. Porque eu não confio em Deus, eu não tenho essa fé, eu não tenho essa entrega, eu não tenho essa vontade, eu não tenho essa disposição. Eu tenho uma preguiça acovardada, maldosa e negligente plantada no meu ser. Uma procrastinação demoníaca que me controla. Então, eu vou pelo menos te ajudar. Eu vou pelo menos te ajudar. É o que Jesus diz, podia ter posto pelo menos no banco, para multiplicar, ainda que você não seja o agente imediato, e escolha pelo menos com sensatez gente boa que possa fazer isso crescer em seu favor. É um critério que Jesus introduz, uma triangulação produtiva, já que você criou, ouviu, ou teve essa covardia, pelo menos escolha gente séria e gente boa para ajudar a aumentar a vacinação universal diante dessa epidemia global de morte do amor que se espalha por toda a Terra. Pelo menos isso tu tinhas que fazer. Entregar o teu dinheiro aos banqueiros, aos multiplicadores de dons e de graça. E eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Não precisava nem ter sido um outro tanto, era só ver que a graça que tu recebeste não foi enterrada, não foi sepultada, não foi apagada. Mas tu pelo menos entregaste recursos a outros que o aumentaram, e tu tiveste
uma admissão mínima de autoenxergamento e fizeste um mal menor da tua própria negligência e covardia, pelo menos diminui os danos em teu favor. É um princípio que Jesus está ensinando para a gente aqui na Terra. Se você é daqueles que está enterrando o dom, pelo menos escolha gente que está multiplicando e ajude. Porque vai chegar o dia em que aquilo que você recebeu vai ser perguntado, demandado, e você vai ter que explicar o que fez da própria vida. Aí diz Jesus acerca desse: tirai-lhe, pois, por causa da sua negligência, maldade, covardia, presunção, projeção de construção de uma figura maldosa que ele colocou e colou na minha face, como se eu fosse o diabo dos homens e não a alegria dos homens. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. O princípio é esse. Se você não vai multiplicar, coloque na mão de quem vai, ajude quem vai. Se você não fizer isso hoje por conta própria, um dia será feito contra você. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará. Quanto mais alguém tem, mais terá. Quanto mais o dom de Deus se desenvolve em mim, mais eu crescerei. Quanto mais sabedoria de Deus em mim, mais sábio ficarei. Quanto mais discernimento em mim, mais lúcido eu serei. Quanto mais quebrantado eu for, mais poder de Deus habitará meu coração. Quanto mais dependente dele, mais útil à vida eu serei. Quanto mais eu multiplico o que ele me deu, mais a graça de Deus se acumulará em meu favor, no bumerangue da bondade que voltará e acrescentará riquezas ao meu ser, riquezas espirituais. Porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas o que não tem, até aquilo que ele imagina ter lhe será tirado. E o servo inútil, que teve todos os dons, toda a graça, todo o recurso, todo o estímulo, todo o desafio, recebeu a mesma palavra, recebeu o mesmo espírito, recebeu as mesmas oportunidades, recebeu as mesmas capacitações, recebeu a mesma chance de utilização de tudo que tinha, era e recebera, mas preferiu cavar uma cova na vida e se ausentar de tudo quanto seja necessidade humana, carência humana. Porque Deus não está carente de nada, mas o meu próximo está. Deus não está com fome de nada, mas o meu próximo está. Deus não está com sede de nada, mas o meu próximo está. Deus não está empobrecido de nada, mas o meu próximo está. Deus não está preso a nada, mas meu próximo está. Deus não está sem chão, mas meu próximo está. Deus não está despatriado, mas o meu próximo está. E eu sei, e se cava uma cova, me enterro e digo eu não tenho nada a ver com isso, eu me torno um servo inútil. Eu não presto para nada. Quem não... É um ditado que eu aprendi quando eu era menino. Aprendendo a falar, eu aprendi esse ditado. Que aquele que não presta para servir, também não presta para viver. Eu aprendi na minha casa, não é nenhum versículo do Evangelho, mas tem tudo a ver com o Evangelho. Tem tudo a ver com esse verso 28 de Mateus 25. Eu aprendi com a minha avó, mãe velha. Quem não presta para servir, Caio Fábio, não presta para viver.
Porque eu era cheio de desculpa, manda outro. Não, 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 eu não estou podendo, eu tô me esperando para bater bola, para fazer isso, para fazer aquilo. Cheio de argumentos. E ela dizia, olha, preste atenção. Quem não presta para servir, também não presta para viver. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância. É um fluxo que não termina. Mas ao que não tem, ou tem pouco, esconde, ainda senta em cima, cava um buraco, se aliena da vida, até o que tem lhe será tirado. E esse servo inútil, que quis passar pela vida escondido da existência, lançai-o para fora. É outra vez alguém que fica do lado de fora, que é jogado na escuridão do nada, nas trevas. E a tragédia é outra vez que ali haverá choro e ranger de dentes. Mas como eu tenho dito a minha vida toda, não é choro de arrependimento. Porque se fosse choro de arrependimento, esse Deus que é bom, misericordioso, justo, compassivo e assaz benigno, cuja misericórdia vai de eternidade a eternidade, na mesma hora resgataria esses indivíduos. Esse choro não é de quebrantamento, é de raiva. É gente que nem diante da cristalinidade do juízo da verdade admite quem é. Não se enxerga nem diante da luz absoluta. E fica com muita raiva. E fica com raiva de Deus e diz: eu tenho razão o tempo todo. Ele era o diabo mesmo. E cai em estado de aniquilação. Eu tenho convicção e particular certeza de que esses aqui caem nesse estado de aniquilação quando o estado é de total lucidez que deliberou com uma maldade encruada contra a vida. E aí o inferno chega como uma chance de que o choro seja arrependimento e que o ranger de dentes seja uma dor de contrição. Mas quando nem isso acontece, quando acontece, o inferno é uma graça que pode te acordar. Mas quando até diante dessa graça final você resolve fechar o coração de todo e se sepultar para Deus e para a vida, você vai ter o que você buscou, ou seja, você cairá no nihilo, no nada, no coisa alguma, no não ser. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra tenha entrado no coração de todos nós. Ela é forte, mas ela é verdadeira. E tem gente que nunca ouviu o teu nome nem teve essa informação, mas tem vivido positivamente como servos bons, prudentes e fiéis, multiplicando os dons que receberam onde quer que estejam no mundo, aumentando o bem e vacinando a terra contra a maldade que milhares trazem contra a vida. E há também aqueles que ouvem todo dia, que têm essa informação repetida o tempo todo, mas em cujos corações há uma maldade inexplicável, uma negligência demoníaca, uma covardia satânica. São aqueles que olham para baixo, que não querem construir vida na terra, apenas covas e sepulturas. Por favor, ajuda-nos a termos entendido o espírito do Evangelho. É o que eu peço que tu realizes em nome de Jesus. Amém e amém. Você está vendo aqui esse pedido de inscreva-se no canal, que deve ter passado várias vezes aí.
durante o tempo que eu estava falando, eu não fico olhando para o preview, mas inscreva-se no canal, conforme deve ter entrado aí de 8 em 8 minutos, ó. Inscreva-se no canal, clique no sininho e deixe o seu like, porque é a linguagem que o algoritmo entende e bota a gente para um lugar de maior visibilidade da plataforma. A outra coisa que você viu passando aí o tempo todo foi um CPF, escrito Caio e Adriano, é para aqueles que perguntam e pedem para participar do sustento da minha vida pessoal. Hoje somos eu e minha mulherzinha. E tudo que a gente tem, que a gente pode, a gente usa para ajudar a começar dos nossos. Porque se alguém não cuida dos seus filhos, netos, companheiros, vivem com a gente e cuidam da gente também, se alguém não cuida dos seus, é pior do que o incrédulo e ter negado a fé. Então eu agradeço de coração os que têm nos ajudado pessoalmente. Agora tem um segundo Pix aí, que é um CNPJ. Aí a pessoa jurídica. É o meu ministério, não é para mim. Porque eu também não faço nada aqui sem quem está ali dentro. De vez em quando vocês me veem dizer, ô Claro, ô Caio, aqui comigo. Ô Tiago, o Marcelo Cunha, ô Marcelo, querido, presta atenção nisso aí. Lá no Rio. Meu filho que trabalha comigo está trabalhando, daqui eu vou ter que sair daqui e entrar num call com ele e com o time de trabalho para acertar vários projetos para frente até o final do ano e para o ano que vem. Sozinho eu não faço. E eu preciso que você ajude. O Pix é esse aqui, ó. Tá vendo o Pix qual é? Tem outros que dizem, tem outras formas? Sim, tem. Escreva caiofab.com.br. Escreveu? Aperte Enter. Aí tá aí o blog, aí em cima, ó, contribuições. Clica em cima. Apareceram os dois bancos, Santander e Banco do Brasil, com suas respectivas agências e CNPJs, para você fazer depósito ou transferência bancária. Embaixo tem mais opções. Clique entre, de novo, os mesmos bancos, tudo igual, e tem os cartões de crédito, para quem prefere ou para quem quer fazer contribuições programadas meses para frente. PagSeguro, e para quem mora no exterior tem o PayPal. Você que está me assistindo na África, Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Oceania, na Palestina, no Egito, nos lugares mais impensáveis. Tem gente me assistindo onde eu nem imaginaria a quantidade de gente no Japão vendo. Que Deus abençoe a todos vocês, e você pode usar o PayPal para ajudar esse ministério. Eu quero muito mesmo é que você adquira os meus cursos. Como é que você chega nesse lugar? caiofabio.com.br/cursos. Entra. Aí aparece esses banners, atrás de cada um deles tem um vídeo meu explicando o que eu vou entregar para você em cada um deles. Todo mundo já me ouviu dizer isso aí. Eu estou aí atrás explicando o que eu vou te oferecer nesse curso sobre medo, com 10 aulas de 10 minutos cada uma. 1 hora de fala sobre 10 tipos de medos diferentes, os medos mais paralisantes, e 1 hora de perguntas e respostas, porque eu fiz isso na pandemia ao vivo, para um grupo de 6.000 pessoas que assistiu ao vivo. E aí depois nós retiramos do ar e passamos a oferecer como curso. E outras milhares de pessoas estão se beneficiando, e você também pode fazer não só esse curso, como todos os demais. Como, sobretudo, o curso que eu estou oferecendo agora, caiofab.com.br/cursos, você pede O Poder dos Salmos. São todos os salmos apresentados, lidos, debulhados, subdivididos, transformados em evangelhos, aplicados ao cotidiano,
desde o contexto histórico ao contexto do Evangelho na vida de Jesus, passa e é filtrado por Jesus e é aplicado ao contexto da sua existência no dia de hoje e vai conceder a você uma consistência de fé inabalável. Está aí o poder dos Salmos. Diga, eu quero o poder dos Salmos. E também, para concluir, tem o dilúvio, a nossa sequência que eu estou preparando. Já fiz uma de 5 episódios, o futuro é pré-diluviano, gravado num dos lugares mais enigmáticos da Terra, lá em Göbekli Tepe, em Karahan Tepe, em Derenkuyu. Lindos os episódios, para você entender aquilo que não é uma opção. Nesses dias é uma coisa imprescindível entender o que eu estou dizendo ali. Porque Jesus disse que tudo que aconteceu antes do dilúvio iria ter a sua reaplicação outra vez antes da sua vinda. De modo que cada vez mais o nosso futuro vai parecer com aquele futuro de Gênesis 6, quando aquilo de Gênesis 6 que começou a ser descrito para Noé como futuro ainda se tornou real. Aquilo mesmo que a gente viu aqui Jesus descrevendo antes da vinda dele vai se tornar real, com algumas das explicações exatamente iguais a que aconteceu antes, com muita presença de seres estranhos, alienígenas, de anjos estranhos, de serafins e querubins estranhos, de espíritos que agora atuam nos filhos da desobediência, de principados e potestades estranhos, possuindo a vida de líderes estranhos, de massas estranhas, de manadas estranhas, com espíritos esquisitos de suicídios mundiais, com metamorfoses genéticas que vão ser idênticas àquelas que o livro de Gênesis diz que alteraram o caminho de todas as criaturas que habitavam o planeta. E o livro de Enoque dá detalhes, e mais de 1.500 culturas universais contam a mesma história do mesmo modo. É uma espécie de Bíblia mítica, não semítica. A semítica é essa aqui, a mítica que está escrita em mais de 1.500 culturas dos povos que eu leio, e vejo a revalidação do texto bíblico no mundo inteiro espalhado. Agora mesmo eu estou vindo do Egito, onde eu gravei imagens, preparando tudo para entregar a você o episódio, a parte 2 do Futuro Pré-Diluviano. E estou imaginando já outras viagens, quem sabe aqui pela América do Sul, algumas até pelo Brasil, grutas com gravuras e pinturas rupestres de 10, 12 mil anos, ou seja, pré-diluvianas. A gente tem uma infinidade de coisas que estiveram sob as águas do dilúvio e que são apenas pretextos para a gente ver os humanos que viviam naquele tempo, que foram afogados por aquele tempo e que lições ficaram para nós hoje. Pegue aí o futuro é pré-diluviano, pegue para você e pegue para os amigos e pegue para o máximo possível de pessoas. Eu desejo que Deus abençoe você de todo o meu coração, é o que eu desejo hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.